Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver-nos em muito amor, que possamos sentir a presença do Cristo em nossas vidas. Este é o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Nós vamos hoje estudarmos o item 1 e 2 do capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos, que tem por título O que se deve entender por pobres de espíritos. Bem-aventurados pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tantos que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si os seus olhares, eles não o podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governar. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não podem colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se encontram. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espíritos e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos os que as tomam a sério. Entretanto, diga o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoá em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E por isso, por uma razão muito natural,
há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e ricos em qualidades morais. Esse é o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Humberto de Campos, irmão X, no livro Boa Nova, no capítulo 5, Os Discípulos, nos diz: depois de uma das suas pregações no Novo Reino, chamou os 12 companheiros que, desde então, seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. O Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, Lei do Progresso, na questão 785, tem a seguinte pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? A resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. E daí ele discorre sobre isso, mas o que nos importa é saber que o obstáculo ao progresso do homem é o orgulho e o egoísmo. Desta forma, a resposta sobre o que se deve entender por pobres de espírito é muito clara. São as pessoas humildes. Mas a humildade não tem nada a ver com ignorância, com a pessoa ser pobre. A humildade é do coração. A humildade é a submissão a Deus, nosso Pai. Ou seja, à sua lei. Ser submisso à sua lei é cumpri-la na íntegra. É não nos acharmos todo-poderoso para fazermos isso, aquilo. É não desprezar os nossos irmãos. É servir como nos ensinou servindo Jesus. Aqui no texto do Evangelho, ele discorre sobre os homens cultos, os homens ricos, aqueles que acham não terem necessidade nenhuma de Deus. E humilde, aquele que se submete às suas leis, aquele que auxilia o seu irmão em todos os momentos da sua existência. E esses homens que têm esta soberba de se acharem autossuficientes sem a necessidade de Deus, desprezando os seus ensinamentos, quando desencarnarem, vão chegar na vida futura. E aquilo que foi desprezado, aquilo que não foi levado a sério, vai surgir aos seus olhos e então descobrirão de uma forma muito difícil a verdade trazida pelo nosso querido Mestre Jesus. E gozaram tudo nesta vida, fizeram tudo o que achavam que deviam fazer sem prestar conta a ninguém. Mas os humildes, aqueles que serviram o seu próximo, como nos ensinou Jesus, aquele que foi submisso às leis de Deus, quando desencarnar, irá para o plano espiritual, mas lá será recebido com pompas por ter sido fiel a Jesus até o fim. E os gozos que não teve na terra, que são extremamente passageiros e fugidios, lá serão de extrema felicidade. No livro Vida e Caminho, uma obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele vai nos dizer sobre bem-aventurados pobres de espírito. Quando Jesus reservou bem-aventuranças aos pobres de espírito, não menosprezava a inteligência
nem categorizava o estudo e a habilidade por resíduos inúteis. O Senhor, aliás, vinha enriquecer a terra com espírito e vida. O Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade no mundo, honrava acima de tudo a humildade, a disciplina e a tolerância. Louvando os corações sinceros e simples, exaltava ele. Os que se empobrecem de ignorância, os que arrojam para longe de si mesmo o manto enganoso da vaidade, os que olvidam o orgulho cristalizado, os que se afastam de caprichos tirânicos, os que se ocultam para que os outros recebam a coroa do estímulo no imediatismo da luta material, os que renunciam à felicidade própria a fim de que a verdadeira alegria reine entre as criaturas, os que se sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação, nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações comuns no santuário doméstico ou na vida social, e que se apagam, a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. Aquele, assim, que souber fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor, em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial desde agora. Nós percebemos então que ser pobres de espírito independe de cultura, independe de riqueza. Tem muitos homens cultos, ricos, que são pobres de espírito, ou seja, são humildes, que auxiliam o seu próximo, seguindo as leis de Deus sempre. Tem homens pobres, mesmo muito pobres, que não são pobres de espírito, porque guardam consigo a revolta, guardam consigo a angústia da sua situação, não respeitando as leis divinas, mal sabendo ele que a sua situação deve-se a vidas pretéritas, onde muito errou dentro da lei de Deus. Nós temos então que compreender que pobre de espírito é o ser humilde, que tem as virtudes do carinho, do amor ao próximo. No livro O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, ele coloca bem clara essa situação. Diz ele: situou assim a humildade espiritual em primeiro lugar entre as virtudes que precisamos adquirir para merecermos a glória das almas redimidas. Veja como ele coloca a humildade espiritual. A humildade do meu espírito, que já adquiriu esta virtude. Não é uma humildade fingida, polida. Eu vou ser bom com fulano porque tem muita gente olhando. Eu vou doar porque vai aparecer meu nome na mídia. Vou ser fotografado. Eu vou fazer porque eu tenho medo de Deus. Se eu não fizer, talvez Deus me puna. Continua então Rodolfo Caligares. Estudiosos do Evangelho, adulterando por completo o sentido dessa máxima, pretendem que ela proclame bem-aventurados os apoucados de inteligência, que têm curta inteligência, né? Os retardados mentais, os idiotas e imbecis. Por pobres de espírito, na acepção em que Jesus empregou essas palavras,
devem se entender aqueles que, aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido, o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, reconhecem quanto ainda são carentes de espiritualidade. É nós fazermos uma comparação simples. Nós estamos caminhando rumo à perfeição. Que grau nós estamos? A perfeição que compreendemos, não a perfeição absoluta, que nós não temos capacidade de compreender, mas o progresso que hoje o Espiritismo já nos mostra, que nós conseguimos visualizar, cada um de nós consegue visualizar a curva, né, ascendente, e em pontos diferentes, porque eu tenho um certo entendimento, o outro tem outro entendimento, outro muito maior, e assim nós vamos vendo que eu saí do ponto 0 e hoje eu estou no ponto 1, é onde eu visualizei, mas eu já estou, quando eu chego no ponto 1, já estou visualizando o ponto 2 e vendo as belezas que nos traçou Jesus nesse caminhar. E aí, então eu vou, né, fazendo esta comparação. E ele diz que o humilde é esse que sabe do ponto em que está, mas está trabalhando para subir para outros degraus, para outras esferas mais superiores. E para fazer esse trajeto nós precisamos de Jesus, porque ele é o modelo e guia. Eu não conheço o caminho, mas ele está ali me ensinando. Não só me ensinando, mas me guiando. E o guia é aquele que vai junto. Continua então o Rodolfo Calegares no livro Sermão da Montanha. São bem-aventurados porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas fala-os lutar por aquilo que lhes falta. E esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguirem maior progresso espiritual. Aqui eu me lembrei de Chico Xavier. Ele dizia que ele era um cisco. Tamanha a sua humildade, porque ele sabia aonde ele estava no seu grau de adiantamento e o quanto ele teria ainda de caminhar para atingir outras esferas. Imaginemos nós, né? Se ele se sentia um cisco, mas ele não parou, ele continuou trabalhando. É um exemplo. Então, nós vamos ter que ver o nosso ponto e aí nos esforçarmos. Ele diz aqui, redobrar os esforços. Né? Vamos lutar contra as nossas más tendências. E estas nossas más tendências serão derrotadas através do meu esforço diário, através da prece e do auxílio ao meu próximo. É quando eu vou conseguir perdoar aquele que me ofende, fazer prece por aqueles que estão totalmente equivocados, tomando medidas ilusórias e chafurdando-se no erro. Porque eu sei que no futuro esse meu irmão vai sofrer. Então eu tenho que me apiedar hoje. Eu preciso auxiliar àqueles que não compreendem Jesus, com paciência, com prece, com tolerância. Esse é o trabalho de quem está em busca do crescimento. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito conosco. Caibar Chútil também nos traz, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, os pobres de espíritos e espíritos pobres. Vamos ler alguns trechos desta mensagem.
Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouro nos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não os alcançam. Os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que não sabem. Como nos disse Sócrates, só sei que nada sei. E isso nós podemos perceber quando fazemos um exercício. Você hoje sabe um pouquinho, mas esse pouquinho desperta a sua curiosidade para outros pontos. E aí você vai nesses outros pontos e acaba conhecendo. Também vai crescendo o seu conhecimento. Mas isso desperta para novos horizontes. E aí nós vamos percebendo, quando chegamos em novos horizontes, que o que nós sabemos é quase nada perante a vastidão deste imenso universo, dessas imensas quantidades de vidas que existem em cada globo, em cada mundo criado por Deus. E são bilhões e bilhões. Aí nós caímos em si. Então o humilde é esse, que ele percebe que sabe muito pouco, mas ele não para no trabalho de se aprimorar cada vez mais, tanto intelectualmente quanto moralmente. Esse é o trabalho do humilde, do servil, daquele que veio para cá para servir e entendeu esse processo, que servir é amar a todos. É por isso que a humildade se tornou cartão de ingresso no reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. E se nós olharmos profundamente esta frase, sem a humildade nenhuma virtude se mantém, é a mais pura verdade. Se eu não for humilde, eu não consigo sentir piedade pelo meu irmão. Se eu não for humilde, eu não vou chegar com carinho, com amor, para dar alguma coisa a alguém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência, na religião. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentações de saber nem de santidade. Abominam os bajuladores e servis, e deles se compadecem. Então, o humilde jamais ele critica, ele auxilia. A humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. A pobreza das paixões, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo e o desapego de efêmeras glórias, de egoísmo, de orgulho, amparam os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou. Pobrezas de sentimentos baixos, pobreza de caráter deprimidos. Não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino do céu, mas sim os atos nobres, a caridade, o amor, a aquisição de conhecimentos que nos permitam alargar o plano de vida em busca de mais vastos horizontes, além dos que avistamos. Para nós, então, atingirmos o reino do céu, nós temos que construir em nós este reino. E este reino é o reino do amor, que nós vamos chegar lá, trabalhando firmemente no intuito de adquirir esta humildade, lutarmos contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, sabermos que o único caminho é Jesus
e que, seguindo os mandamentos divinos, nós estaremos construindo o reino de Deus dentro de nós. E aí seremos bem-aventurados, porque seremos humildes, porque seremos brandos, porque seremos pacíficos. Não ir contra os nossos irmãos. Não importa as suas opiniões, se são opiniões errôneas, se nós detectamos que são opiniões que ferem as leis divinas, vamos apiedar-nos deles, fazermos muita prece para que eles possam acordar, porque no mundo futuro, quando sairmos desse planeta, e todos nós iremos sair, lá chegando, encontrarão a realidade. E para aqueles que não seguem, a realidade é muito difícil, é muito dura. Mas para aqueles que seguem, a realidade é belíssima, porque sairão daqui já cientes de que são filhos de um Pai de amor, que vai recebê-los com muito carinho e que não vai desprezar aquele que não seguiu a sua lei. Eles vão ter as suas necessidades muito maiores do que imaginam, mas não estarão sozinhos também. Estarão ali, amparados por amigos espirituais, para que possam acordar e possam também voltar em novas etapas reencarnatórias, para também construírem, mesmo que paulatinamente, como nós temos buscado fazer, com muita dificuldade, mas que essa doutrina está nos trazendo um alento muito grande, muito forte. Muito temos que caminhar, sabemos que é muito longo este caminho, mas vamos, todos nós, vamos juntos caminhar lentamente, mas progressivamente, conscientemente, no rumo do progresso, no rumo do aprendizado real daquele que nos ensinou Jesus. Sejamos, então, pobres de espíritos e ricos na alegria de Deus. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.